Fala pessoal do YouTube Dedicação Delta, meu nome é Matheus de Palma. Pessoal, hoje nós vamos apreciar os top 5 julgados desse primeiro semestre de 2023 na matéria Direito Processual Penal. Pessoal, antes de começar, vamos nos inscrever aqui no YouTube Dedicação Delta e também seguir a página lá do Dedicação Delta no Instagram. Pessoal, eu separei aqui para vocês hoje 5 julgados, ó, 2, 3, 4 e 5. Esses julgados eles estão nos informativos do STJ e do STF e referem-se à matéria de direito processual penal. Eles estão em ordem crescente de data. Então vocês percebem que vão começar lá em fevereiro de 2023. Mas não necessariamente esses julgados eles envolvem uma ordem, vamos dizer assim, de importância. Não, eles envolvem uma ordem cronológica. Beleza, pessoal? 5 julgados que vocês precisam ter na cabeça o quê? A tese fixada, isso é importante, a tese fixada e também os fundamentos dos tribunais superiores acerca desses entendimentos, de cada um desses entendimentos. Beleza? Vamos aqui começar, pessoal, sem perder tempo, beleza? Olha que interessante. São inadmissíveis as provas digitais sem registro documental acerca dos procedimentos adotados pela polícia para a preservação da integridade, autenticidade e confiabilidade dos elementos informáticos. Pessoal, com a lei anticrime, a lei 19.000, com a lei anticrime, pessoal, o que foi criado no Código de Processo Penal? A lei anticrime, a lei 13.964. O que foi criado? Foi criada a chamada cadeia de custódia. A cadeia de custódia, nos termos do artigo 158-A, é a documentação histórica do vestígio, desde a sua detecção até o seu descarte. E essa questão de documentação histórica da existência do vestígio, a gente sempre lembra de provas materiais. Por exemplo, esse guarda-copo foi apreendido e daí vai ter todo um formulário a ser preenchido, formulário de cadeia de custódia, e esse vestígio será armazenado em um recipiente adequado. Vão ser documentados todos os lugares onde eles forem passados, em cada mão em que ele for passado, quando esse recipiente for aberto e assim por diante. Só que a questão das provas, elas sempre no processo penal foram pensadas em provas materiais, visíveis, ou ainda que podem ser corporizadas, materializadas, no sentido que podem ser tocadas. E o nosso Código de Processo Penal, em parte, ele nunca pensou nas chamadas provas digitais. E isso, pessoal, no nosso meio, no meio policial, é muito importante. Porque seja a prova digital, ela serve para documentar uma ameaça, serve para documentar um tráfico de entorpecentes realizado através da modalidade mensagens eletrônicas e assim por diante. Então, como que o STJ, nesse julgado, apreciou essa questão? Ele decidiu que, para que essa prova digital ela seja válida, é necessário que sim, haja uma cadeia de custódia, que haja o registro documental de todos os procedimentos utilizados pela polícia para garantir a integridade, a autenticidade e confiabilidade dos elementos informáticos. Olha aqui, olha os fundamentos, olha o que o STJ falou. A autoridade policial encarregada da apreensão, por exemplo, de um computador ou de qualquer outro dispositivo de armazenamento de informações eletrônicas, digitais, deve realizar uma cópia integral do conteúdo do dispositivo. Não basta, pessoal, realizar a cópia tão somente daquelas imagens. A cópia ela precisa ser de todo o dispositivo, beleza? De toda aquela fonte de prova ali existente, que é o celular, que é o computador, que é um HD externo, que é um pendrive, que é um CD e assim por diante. Criando uma imagem dos dados que representa fielmente o conteúdo original. Então você vai colocar essa imagem de todos os dados que existem naquele aparelho eletrônico, documentar isso em um laudo pericial, em um auto, beleza? E, para além disso, pessoal, se houver
alguma questão que possa diagnosticar alguma falha existente nessa produção dessa prova digital, é necessária a adoção de uma técnica de algoritmo chamada hash, ou seja, obter uma assinatura única para cada arquivo. O arquivo, pessoal, se vocês pegam, por exemplo, um arquivo digital, ele possui uma assinatura única. E essa técnica de algoritmo hash, ele consegue comparar aquilo que está no celular que é devolvido para a pessoa e aquilo que a polícia tem em mãos. E essa técnica permite se comparar esses dados, esses bits, e para ver, ó, essa prova que tem no celular. Será que teve alteração? Você consegue ver isso através dessa técnica. Essa é a prova que a polícia tem. Será que a gente consegue ver se teve alguma falha técnica? Então, essa técnica, assim como também essa imagem dos dados de todo o conteúdo original do aparelho, elas representam, dentro das provas digitais, a garantia da chamada cadeia de custódia. Beleza? Pessoal, julgado difícil. E em provas objetivas, o interessante é justamente a gente se atentar ao quê? A tese. Mas, de acordo aí com o entendimento, com a evolução da explicação nas provas, especialmente em provas discursivas e orais, sem dúvida nenhuma, os fundamentos eles serão necessários para que a gente garanta aí a nossa nota 10. Beleza? Pessoal, vamos pro próximo julgado aqui. Próximo julgado, informativo 765, recurso especial 2022-413, lá do estado do Pará, de 14/2 de 2023. E essa tese que foi fixada pelo STJ é uma tese que ainda encontra-se sub júdice no Supremo Tribunal Federal, mas parece que vai ser esse que vai ser o entendimento adotado pelos tribunais superiores. Olha aqui, é possível que o julgador, o juiz de direito, o juiz federal, condene criminalmente o réu, mesmo quando o Ministério Público pede expressamente a sua absolvição em alegações finais, pessoal. Esse, pessoal, é um dispositivo que se encontra no Código de Processo Penal que pontua justamente o que fala essa tese. Só que, no âmbito doutrinário e também no âmbito jurisprudencial, sempre existiu uma intensa disputa. Por quê? Parte da doutrina da jurisprudência entende que esse dispositivo ou melhor, ele não foi recepcionado pela nova ordem constitucional, especialmente em decorrência da introdução do artigo 3º-A do Código Penal pela lei anticrime. O artigo 3º-A ele pontua que o processo penal terá estrutura acusatória e que esse dispositivo em específico ele fere a estrutura acusatória, porque ele garante poderes ao juiz contrários ao que pensa o órgão de acusação, que é o Ministério Público, e por isso haveria violação ao sistema acusatório. Só que, galera, a gente precisa entender que tem essa doutrina que, sim, existem nomes fortes pontuando nesse sentido, mas que a doutrina majoritária e também a jurisprudência majoritária sempre foram favoráveis, partidários da tese de que é possível, sim, sem nenhuma dúvida, que o juiz ele condene um indivíduo, o réu, mesmo quando o Ministério Público ele postula a absolvição em alegações finais. Essa questão, pessoal, acabou sendo objeto desse julgado que hoje a gente tem tratado. E o Superior Tribunal de Justiça debalde os entendimentos contrários, afirmando que esse dispositivo ele viola o sistema acusatório, pessoal, o sistema acusatório, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o artigo 385, que é o que prevê nesse sentido, ele é coerente sim com o sistema acusatório. Não há inconstitucionalidade, não recepção alguma nesse dispositivo. Ele sim é coerente com o sistema acusatório, uma vez que, mesmo o juiz condenando o réu, quando há o pedido de absolvição do Ministério Público, os princípios acusatórios serão garantidos. As partes irão se manifestar, o processo será em regra público, o juiz ele tem poderes instrutórios limitados e assim por diante. Não há nenhuma violação ao sistema acusatório. E, portanto, esse dispositivo, que é o 385, ele não foi implicitamente revogado pela entrada em vigor da Lei 13.964, que é o pacote anticrime, que adicionou o artigo 3º-A
ao Código de Processo Penal. Beleza, pessoal? Julgado importante, julgado importante. É um julgado já cujos fundamentos já estão um pouco batidos aí para cada concurseiro, para aquele concurseiro que vem firme na caminhada. Mas é um julgado que vocês vão precisar documentar, especialmente, como já dito, em provas escritas, dissertativas e provas orais. Beleza? Esse julgado, pessoal, penso eu ser o norte que vai também guiar o Supremo Tribunal Federal no julgamento do mesmo tema. E penso eu que esse tema ele será mantido aí nessa tese jurisprudencial, exatamente como foi fixada pelo Superior Tribunal de Justiça. Beleza? Próximo julgado, pessoal. Próximo julgado, vamos lá. Olha aqui. Informativo número 1083, são duas ADIs. Uma ADI 6245 DF e também 6264 DF, lá de fevereiro. Em fevereiro a gente teve vários julgados importantes. Outro julgado que eu tenho certeza que já está batido para vocês, mas vamos relembrá-lo. Vamos relembrá-lo. Ó, o termo circunstanciado de ocorrência, o TCO, que é justamente o procedimento documental utilizado para as infrações de menor potencial ofensivo no âmbito da Lei 9.099, no GCRIM, não possui natureza investigativa, podendo ser lavrado por integrantes da Polícia Judiciária ou da Polícia Administrativa. Qual que foi a questão aqui, pessoal? Existe uma normativa da PRF que autoriza os policiais rodoviários federais a lavrarem o termo circunstanciado de ocorrência sem qualquer intervenção da Polícia Civil ou da Polícia Federal. Porque a Lei 9.099 pontua a autoridade policial, que é o delegado de polícia, vai lavrar o TCO. Mas o Supremo Tribunal Federal entendeu de maneira diversa. Entendeu que o TCO ele não possui natureza investigativa. Ora, se ele não possui natureza investigativa, qual que é a natureza dele? Ora, ele tem tão somente o objetivo de constatar um fato e registrá-lo e detalhadamente. Então, o TCO, não tendo natureza investigativa, ele tem natureza, pessoal, tem natureza informativa. Informativa. Essa é a natureza do TCO, pessoal. Tem natureza informativa. Ficou bem feio aqui, hein? Natureza informativa do TCO. E o que isso implica? Ora, a polícia investigativa, em regra, é a polícia judiciária, polícia civil, polícia federal, com exceção da jurisdição militar. E, como o TCO não tem natureza investigativa, portanto, não existe nenhuma usurpação de função por parte da utilização do TCO pelas polícias administrativas. Ora, se o TCO ele não é um documento de natureza investigativa, portanto, qualquer das polícias podem lavrá-lo. Tudo bem? Julgado importante que vai e já vem caindo em provas de Polícia Civil e também Polícia Federal. Tenho certeza nos próximos concursos isso aqui vai ser cobrado. Vai ser cobrado. Inclusive também os concursos da PRF, pessoal. Até porque esse julgado ele nasceu de uma normativa da Polícia Rodoviária Federal sobre o tema. Beleza? Nosso penúltimo julgado, galera. Nosso penúltimo julgado. Olha aqui. Informativo número 767 do STJ, o HC, o habeas corpus 783927 de Minas Gerais, de 14 de março de 2023. Esse julgado também foi muito difundido e nessa minha experiência de concurso público, vários concursos públicos prestados, eu não passo pela minha cabeça a não cobrança desse julgado. Ele vai ser cobrado. Mas a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Por quê? Porque não foi fixada uma tese própria para esse julgado. Na verdade, o que aconteceu foi uma discussão e daí foram lançados informativos, até os próprios os próprios cursinhos que possuem Instagram foram lançando essas teses, mas vamos nos atentar justamente entender esse julgado. Porque às vezes pode vir em uma escrita que às vezes desvirtua o candidato que tão somente leia esse julgado, leia essa tese e fixe ela tão somente, beleza? Olha o que fala ela. O médico ele não pode acionar a polícia
para investigar um paciente que buscou atendimento hospitalar após realizar manobras abortivas. Então, pensem, é uma mulher, um casal, procura um médico, porque a mulher ela está sangrando muito e ela confessa ao médico que ela realizou manobras abortivas, seja através de medicamentosos, seja através de alguma ação física realizada contra, seja a barriga, seja também contra o útero. E ela procura esse médico que documenta isso. E esse médico, ele vai lá, documenta tudo isso no prontuário da vítima, eu digo, da mulher que praticou essas manobras abortivas, do casal, e daí documenta isso e envia via ofício à Polícia Civil ou ao Ministério Público. E daí vocês me perguntam, a conduta desse médico, ela foi regular? Galera, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, esse entendimento de 14 de março, a conduta do médico, ela não foi correta. Por quê? Olha aqui, porque o médico, ele é considerado um confidente necessário e está proibido de revelar segredos dos quais teve conhecimento, assim como testemunhar sobre tais fatos. O Código de Processo Penal, galera, ele veda, ou seja, ele consta como testemunha proibida aquela que tem ciência de algum fato em razão do exercício do ofício. Isso é uma disposição do Código de Processo Penal. E o que isso implica, pessoal? Isso implica que, se o médico ele revelar isso para a Polícia Civil ou para a Polícia Federal, que seja para as polícias judiciárias, seja para o Ministério Público, ele vai estar violando esse dispositivo do Código de Processo Penal, que é o artigo 207 do Código de Processo Penal, ele vai estar violando esse artigo 207. Se vocês perceberem a redação do artigo 207, são proibidas de depor as pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, devem guardar segredo, salvo se desobrigadas pela parte interessada. Então, existe uma exceção. Se essa pessoa que procura o médico e documenta manobras abortivas autorizar a divulgação desse fato, ou seja, não mais quiser guardar o sigilo a respeito desse fato, aí a prova será lícita. No entanto, não havendo essa autorização, a prova será considerada ilícita, totalmente ilícita, pessoal. E, para além disso, o STJ ele traça um interessante quadro justamente de que o médico ele é o confidente necessário. O médico, por muitas vezes, ele deve sim ouvir práticas ilícitas, porque tão somente às vezes a partir da oitiva dessas práticas ilícitas, ele vai conseguir ou buscar o atendimento médico necessário. Então vocês imaginam, pessoal, chega lá um paciente com um quadro de overdose. E esse paciente, embora muito fragilizado, ele ainda tem um pouco de palavra para dizer: doutor, médico, eu fiz uso de entorpecente de maneira abusiva. Ora, ele precisa falar isso para o médico saber qual vai ser o tratamento necessário para essa pessoa. É o mesmo caso aqui. Então, para além do fundamento jurídico, que é o artigo 207 que eu disse para vocês, existe também um fundamento, pessoal, vamos dizer assim, axiológico social, que é justamente de que o médico, ele é o confidente necessário dos pacientes e que, não havendo, ou seja, ou melhor, não existindo essa relação, o próprio ofício médico será desempenhado de maneira que não seja a totalmente correta, uma vez que ele não vai poder diagnosticar o que está acontecendo com esta ou aquele paciente. Beleza, pessoal? E agora a gente vai para o nosso último julgado dessa nossa maratona aqui, top 5 julgados de direito processual penal do nosso primeiro semestre. E o nosso último julgado não poderia de ser, seria sobre, ou melhor, é sobre a chamada prisão especial, que é um julgado do STF na famosa ADPF 334 do Distrito Federal de 3 de abril de 2023. E qual que foi a tese fixada? Olha aqui, pessoal. A previsão contida no inciso 7 do artigo 295, que prevê justamente as hipóteses de prisão especial, que concede o direito à prisão especial a pessoas com diploma de ensino superior,
até a decisão penal definitiva, é incompatível com a Constituição Federal. Então, pessoal, aqueles que possuem diplomas de instituições de ensino superior não possuem o direito à prisão especial. O direito à prisão especial é que aquele no qual a pessoa ela seja recolhida em uma instituição diversa da cadeia pública, da cadeia ordinária. Beleza? Ainda que isso constitua em alojamento coletivo ou em uma parte diferente da penitenciária. Mas o Supremo, com relação aos chamados portadores de diploma de ensino superior, entendeu que essa disposição ela não foi recepcionada pela Constituição Federal e, portanto, ela é incompatível com a nossa Constituição. E qual foi o fundamento maior desse entendimento? O fundamento maior desse entendimento é justamente que essa previsão ela viola o princípio da igualdade, que encontra respaldo no artigo 3º, inciso 4, que prevê os objetivos da República Federativa do Brasil, e do direito fundamental previsto no artigo 5º caput da nossa Constituição Federal. Mas por que a violação da igualdade? Ora, pessoal, se nós formos perceber, nós temos uma população que está cursando ou que cursou o ensino superior muito baixa. Entendeu? A população que cursou o ensino superior ela é muito baixa. E dentre aqueles que estão enclausurados, a população ela é menor ainda. Então, o Supremo Tribunal Federal, fazendo uma análise pragmática acerca do número de pessoas que se formou em faculdades e do número de pessoas que estão presas e se formaram, não há motivo, não há justa causa para que haja essa diferenciação. Essa diferenciação, ela viola o princípio da isonomia, uma vez que você está tratando de maneira desigual as pessoas e não na medida da sua desigualdade. Beleza? Porque essa desigualdade, na verdade, ela não é uma desigualdade decorrente de algum problema social ou de alguma característica biológica da pessoa. Ela é decorrente, pessoal, de um privilégio que essa pessoa tem, que essa pessoa possui em cursar uma universidade. Beleza? Ao todo, 5 julgados. Vamos só revisar todas as teses aqui para vocês? A primeira tese, respeito das provas digitais. São inadmissíveis as provas digitais sem o registro documental acerca dos procedimentos adotados pela polícia para a preservação da integridade, autenticidade e confiabilidade dos elementos informáticos. A chamada cadeia de custódia para provas digitais. Segundo, julgado importante desse primeiro semestre, o julgador ele pode sim condenar o réu, mesmo que o Ministério Público tenha pedido em alegações finais a absolvição dele. Terceiro julgado, o termo circunstanciado de ocorrência não possui natureza investigativa, mas sim informativa. E por isso ele pode sim ser lavrado pelas polícias administrativas. Julgado número 4. O médico ele não pode acionar a polícia para investigar um paciente que buscou atendimento médico hospitalar após realizar as manobras abortivas, uma vez que o médico é o confidente necessário e, nos termos do artigo 207 do Código de Processo Penal, está proibido de depor. E, por último, mas não menos importante, a prisão especial das pessoas que possuem diplomas de ensino superior, ela não foi recepcionada pela Constituição, ela é incompatível com a Constituição Federal e, portanto, ou melhor, porque viola o princípio da igualdade. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, me coloco à disposição e até a próxima.